Oi, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma aula, nossa segunda aula desse módulo de raciocínio lógico. Eu sou o professor JH João Henrique, raciocínio lógico. Nós tivemos uma aula ontem, uma hoje e mais uma amanhã. 3 aulas para a gente ver o principal, ou os principais itens do raciocínio lógico, focado em vários concursos, principalmente no concurso da Assembleia, Aleto, né? Certo? Então vamos aqui rapidamente com um geral sobre o que a gente viu ontem. Quem estava aqui ontem lembra o que a gente falou? Primeira coisa que a gente falou ontem foi sobre o quê? Proposições, não foi isso? O que é mesmo uma proposição? O que é mesmo uma proposição? É uma sentença, uma frase que tem que cumprir com 2 quesitos. Quais são? Tem que ser uma frase afirmativa e que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Às vezes eu nem sei julgá-la, mas só de poder ser julgada por outra pessoa, ela já é considerada como uma proposição, certo? As proposições podem ser o quê? Simples ou composta. Não é assim? Quando que ela é simples? Uma só. Quando que ela é composta? Mais de uma. Pode ser 2, 3 ou mais. Dá um exemplo de uma proposição simples. Você de casa também, que está assistindo essa aula, pensa aí e rascunha um exemplo de proposição simples. Quem quiser falar aqui, pode falar. Vamos ver se está certo, se está errado. Oi? Maria é bonita. Alguém aqui falou. Maria é bonita. Então, a proposição a gente faz assim, ó. A gente coloca uma letra para representar essa proposição. Eu vou colocar aqui uma letra P, pode ser qualquer letra, A, B, C. E aí eu escrevo a proposição. Nesse caso, Maria é bonita, ó. Maria é bonita. É uma proposição, pessoal? Sim, porque é uma frase afirmativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Eu nem sei se essa Maria é bonita ou não para julgar, mas se alguém conhecer a Maria, vai saber se ela é ou não é verdadeira essa frase, ok? Antes de falar sobre a proposição composta, nós também vimos uma negação dessa proposição aí. Como eu faço para negar uma proposição simples? Maria é bonita, ficaria o quê? Maria é feia? É feia? Pode ser? Pode ou não? Não, mas os concursos colocam isso nas alternativas, sim ou não? Tentando confundir os nossos alunos. Mas não vai confundir vocês, porque negar não é escrever o contrário, concorda? É apenas excluir isso que está escrito aí. Então, Maria é bonita, eu posso negar assim, ó. Coloco o símbolo de negação na proposição, tio P. E agora eu vou negar. Maria, como é que fica? Simplesmente não é bonita. Não é bonita. Só coloquei o não. Ou qualquer frase que tenha esse mesmo sentido. É isso? Como que pode ser também de outra forma? Não é verdade que Maria é bonita. É falso que Maria é bonita. Pode ser assim? Pode. Não fique preso apenas àquela forma. Ok? Então, uma proposição simples e a negação dela. Beleza? Tá bom. Como que é uma proposição composta? Mais de uma. Pode dar um exemplo? Alguém? Você de casa também. Escreve um exemplo aí no rascunho. Vamos ver. Como? João é atleta e Pedro é músico. Então, vou colocar aqui uma outra letra para representar essa proposição, que a colega aqui do auditório falou. João é atleta. E Pedro é músico.
Beleza. Por que ela é composta? Porque tem duas. Não é? O João é atleta e o Pedro é músico. Duas. Mas, para ligar as duas, eu tive que colocar o quê? O exemplo da colega colocou o quê? O E. E esse E é chamado de quê? Conectivo. Então, para escrever uma proposição composta, eu preciso pegar uma simples, outra simples e conectar, ligar ela através de uma palavra chamada de conectivo. Tem várias. As principais são quais? 5, que a gente estudou ontem também. São os conectivos. Quais são? Ali tem um deles, que é o E. Mas pode ser qual? Pode ser o OU. O que mais? Pode ser o E, pode ser o OU, pode ser o OU. Se então e se somente se. Então, a gente viu esses conectivos também na aula passada. Vimos os símbolos dele e vimos também como funciona cada um. Não foi? Qual é o símbolo do OU? Qual é o símbolo do OU? Um Vzinho, né? Qual é o símbolo do E? Circunflexo ou V de cabeça para baixo. Qual é o símbolo do OU? Com tracinho embaixo. Qual é o símbolo do Si, então? E qual é o símbolo do Si, somente Si? Seta para os dois lados. Certo? Beleza. A câmera não está pegando o quadro, não? Está funcionando? Tá? Se quiser colocar para sair da gravação, pode. Então, na aula passada, que foi ontem, a gente viu isso, né? Vimos o que é uma proposição, julgamos essas proposições em simples ou composta, julgamos também verdadeiro ou falso, vários exemplos, né? E também falamos sobre os conectivos, que eu disse que é a parte principal. Até pedi para os alunos estudarem aquela tabelinha que estava no nosso material, né? Que é o funcionamento dos conectivos, que hoje a gente vai revisar um por um. Certo? Ó. Então, repetindo aqui para a tela, os conectivos são E e o circunflexo é o símbolo dele, o OU, que é o Vzinho, ou que é o Vzinho com traço embaixo, Se então, seta para a direita, e Se, somente Se, seta para os dois lados. Foi assim? Beleza. O que mais que a gente viu ontem? Só? Negação, números primos, números pares, foi? O que é mesmo número primo? Os números que são divisíveis por um e por ele mesmo, ou seja, que possui apenas dois divisores, nem mais e nem menos, não é isso? Quais são os primos, então? Fala aí, fala aí. 1 é primo? Não. 2 é primo? Sim. Inclusive é o único número primo que é par. 3 é primo? 3 é primo. 4 é primo? 5. Sim. 6. Por que o 6 não é mesmo? Porque ele é par, e par só o 2, né? Ou então porque ele tem mais de 2 divisores. O 6 eu consigo dividir ele por 2, por 3, além do 1 e dele mesmo. 7 é primo? Sim. 7, 11, 13, é isso? 17, e assim por diante, só esse está bom. Ok? Então isso a gente falou na aula de ontem, tá bom? Hoje nós vamos revisar vamos treinar mais um pouco os conectivos, certo? Mas antes, eu gostaria, pode colocar o material, lá no seu material, no final da teoria, a gente ficou de falar sobre a tabela verdade e estávamos no exercício número 2. E eu falei assim, o exercício número 2 é para você treinar tudo que a gente viu aqui na aula, o 2 e o 3. Certo?
Alguém conseguiu fazer durante o dia? Alguém conseguiu? Foi corrido, né? Quem conseguiu, levanta a mão. Tá. Depois você vai fazer, escrever na frente, aliás, marcar um X naquela que você acha que é proposição, número 2. Também, você vai no número 3, que é logo em seguida aqui, ó, marcar aquela que é verdadeira. Não está dando, ó. Ah lá, agora deu. Ó, número 3 não está aparecendo ali e tal. Vamos ver de novo. Aí. Ó, deu valor lógico. O que é dar o valor lógico? Escrever se é verdadeiro ou falso em cada uma dessas. Você vai fazer isso depois com calma. Se tiver alguma dúvida, a gente vai falando aqui amanhã. Certo? Agora, vamos aqui para o número 4. Vamos subir um pouquinho aí para o 4. Aí. O que está dizendo o 4 agora? Ó? O 4 diz assim: dê o valor lógico das proposições compostas. Como é que eu faço para dar o valor lógico das proposições compostas? Eu vou analisar o conectivo, aqui é ou, aqui é e, aqui é se então, se somente se, e através dos conectivos, usando aquela tabela da aula passada, você vai marcar se é verdadeiro ou falso, ok? Mas antes disso, nós vamos dar uma revisada na tabela, certo? Fala. Tem que ter o conectivo. Não tem conectivo, é uma só. Às vezes o conectivo pode estar oculto, mas você entende e enxerga facilmente ali as proposições simples. Por exemplo, se então, às vezes não vem se então, vem se choveu, vírgula, está molhado. Né? Aí você entende que é o se então. Aí dá para ver que são duas também. Né? Aproveitando o assunto para falar, o e às vezes vem mas. Né? Choveu à tarde, mas o chão está seco agora. O mas é como se fosse o e. Tá bom? Mas aparece bem lá. Tá bom? Dá para definir bem. Então vamos fazer assim, ó. Vamos finalizar a parte teórica lá do início. Quer ver? Faltou a tabela verdade. Aqui, ó. Isso. Ó. Essa tabela dos conectivos, que foi o nosso assunto principal, eu até pedi, falei, pessoal, se vocês conseguirem estudar essa tabela, rascunhando ela várias vezes por dia, você vai gastar menos de 1 minuto para você escrever ela numa folhinha, mais tarde de novo, até você decorar ela. É interessante que ela é o principal assunto da nossa matéria, né? Principal assunto, ó, vamos aqui de novo. Não está aparecendo, ela está cortando lá. Vamos organizar isso. Aí. Então, vamos relembrar aqui a tabela. Ó, o ou, qual é o símbolo do ou? E no ou, eu vou colocar verdadeiro se tiver o quê? Pelo menos uma, é diferente de apenas, né? Pelo menos uma verdadeira. Se tiver uma, se tiver a outra ou todas. Não é isso? O ou, somente uma verdadeira, somente, só aceita uma verdadeira. Se tiver uma verdadeira, você coloca a verdade. O e tem que ser o quê? Para ser verdade, tem que ser todas verdadeiras, não é assim? E o se então, que eu disse que é o mais importante, até pedir para marcar um X, quem tiver com ela impressa. O se então é o que mais cai. Para ser verdade, não pode dar o quê? VF. Nessa ordem, primeiro V, depois F. Se der VF, você coloca o quê? Falso. Para não esquecer o VF, como é que era mesmo? Se der Vasco primeiro, Flamengo depois, é falso, é ou não é?
Certo? Não esquece mais, porque vai cair, vai cair. Tá bom? Então, Vasco e Flamengo é o quê? Falso. E o se, somente se der VV ou FF, você vai colocar verdadeiro. O resto, tudo falso. Ok? E através desse entendimento da tabela, eu vou conseguir agora preencher a tabela verdade. Para quem já estudou raciocínio lógico, em outros momentos, com outros professores, às vezes o professor pedia para ficar decorando aquela tabela verdade completa. E aí o aluno decorava e ia para a prova com ela decorada. Só que teve uma prova da banca, se não me engano foi a banca CESP, de um concurso do TRT, e ele colocou a tabela lá na questão pré-preenchida. Preencheu ela só um pouco e deixou o aluno preencher o resto e fez várias perguntas. Na hora que ele fez isso, ele preencheu uma linha trocada. Não tem problema nenhum, ele trocou só a ordem. Quem decorou a tabela preencheu ela totalmente errada. E errou várias questões. Então, a partir daí, não se decora mais a tabela verdade. A gente aprende a montar ela, certo? E agora nós vamos fazer isso, quer ver? Olha lá. Logo aqui embaixo dessa tabela tem a tabela verdade. Coloca ela aí para mim, vamos ver. Eu vou fazer ela aqui no quadro, tá? E vocês vão fazendo junto comigo aí. E vamos relembrar como fazer essa tabela. Mais embaixo um pouquinho, lá no final da folha. Pode ir mais, lá embaixo. Deixa eu ver se vai. Tabela verdade, isso. Aí. Pode ir, aí, deu. Ó, então, a tabela verdade, e que pode sim aparecer em uma questão, para você preencher ou te perguntar alguma coisa sobre, ela começa pela quantidade de linhas. Quantas linhas tem uma tabela verdade, né? Nesse caso aqui, ó, ela tem 4 linhas. Por que, professor, 4 linhas? Porque eu só tenho 2 proposições. A proposição P e a proposição Q. Se eu tivesse mais uma proposição, eu teria mais linhas. Por quê, professor? Porque tem que ter todas as combinações de verdadeiro ou falso. Por exemplo, olha só aqui no quadro. Lá está dizendo assim, ó, eu tenho a proposição P e a proposição Q, e eu quero as combinações dessas proposições para cada uma dos conectivos. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Ó, primeira coisa, lá no seu material está escrito assim, ó, quantidade de linhas que uma tabela verdade pode ter. E já caiu em uma questão, pode cair novamente. Tem uma regra para vocês que diz assim, ó, para saber a quantidade de linhas, use essa fórmula, ó, 2 elevado a n, sendo que o n vai ser a quantidade de proposições. Nesse caso aqui tem quantas proposições? P e Q, 2. Então você coloca 2 aqui, ó, e vai fazer a conta, dá quanto? 2 elevado a 2, dá 2 vezes 2, dá 4. Tem 4 linhas. Por isso que essa tabela que está aí no seu material, ela tem quantas linhas? 4 linhas. Por quê? Basta 4 linhas para ter todas as combinações que eu preciso para 2 proposições. Quer ver? Se eu tiver 2 proposições, pode ser as 2 verdadeiras? Pode. Pode ser as 2 falsas? Pode ser uma falsa e uma verdadeira? E pode ser o contrário, né? Uma falsa e verdadeira ou verdadeira e falsa. Não tem mais nenhuma combinação diferente dessas. Basta 4 linhas. Mas se eu tivesse mais uma proposição, 3, quantas linhas teria minha tabela? Hã? Não sei. E aí? Não. Não. Ó, se tivesse 3 proposições, seria 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Dá quanto? 6? Não. 2 vezes 2? 4 vezes 2? Teria que ter 8 linhas. E nesse concurso que eu falei para vocês que caiu isso, ele falava assim, vamos ver se vocês acertariam.
Quantas linhas terá uma tabela verdade com 5 proposições? E agora? Faz aí, faz aí. 5 proposições. 10, será? Não sei, faz, não chuta não. Faz. Seria o quê? 2 elevado a 5, porque tem 5 proposições. Não é 2 vezes 5, não é 2 vezes 5. É 2 elevado a 5, é diferente. Hã? Será? Já chutaram aqui 10, 32, 34, 30... Quantas? Me ajuda, vamos lá. Eu tenho que fazer a conta 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? Então vai. 2 vezes 2, vezes 2, 8 vezes 2, e 16 vezes 2, 32. Teria que ter 32 linhas essa tabela verdade, e isso pode ser uma questão da sua próxima prova, certo? Descobrir quantas linhas terá uma tabela verdade, ou preencher uma tabela verdade e ele te perguntar alguma coisa ali do seu preenchimento. Vamos aprender como é que preenche a tabela verdade? Ó, lá no seu material, se não me engano, a primeira coluna aqui, ele quer que você preencha P ou Q, é isso? P ou Q, é isso? Beleza, aí você vai lembrar de quê? O ou, como é que funciona o ou? Se pelo menos uma for verdadeira, você coloca o quê? Verdadeiro. Então vamos lá. Aqui, tem pelo menos uma verdadeira? Então você coloca a verdade? Sim. Aqui, tem pelo menos uma verdadeira? Então você coloca a verdade. Aqui tem pelo menos uma verdadeira? Você coloca a verdade. E aqui? Opa, então é o quê? Falso, porque não tem pelo menos uma verdade. Certo? Lá do seu material, a próxima coluna é o quê? P ou Q. E o ou funciona como? Eu só coloco o verdadeiro se somente uma verdade. Então vamos lá. Aqui tem somente uma verdade? Não, então eu posso colocar falso. Tem somente uma verdade? Sim, então eu coloco verdadeiro. E assim por diante. É lembrar da regra e aplicar ali. Qual é a próxima coluna aqui no seu material? É o E? P e Q. Qual é a regra do E? Eu só coloco verdade se todas forem verdades. Depois vem qual aqui? Se então? Qual é a regra do se então? Eu coloco verdade em todos os momentos, só não posso colocar verdade em uma combinação. Qual é? VF. E por último, se e somente se. E como é que é o se e somente se? Eu coloco verdadeiro quando der o quê? VV ou FF. Então vai, é com vocês agora. Pode preencher a tabela baseada nas regras. 5 minutinhos para você fazer ela. Beleza? Você que está em casa também, vai, pode fazer aí. Tem que treinar, tem que treinar. Vamos mais um pouquinho para ver? Ó. Então no ou, como é que é mesmo o ou? Só coloca o verdadeiro quando tiver só uma. Aqui tem só uma? Tem, por isso que eu pus verdadeiro. Aqui tem só uma? Tem. Aqui tem só uma verdade? Então é falso. E no E? Só coloca o verdadeiro quando der todas verdadeiro, né? Está escrito naquela tabela aí do material. Então aqui tem todas verdadeiras? Então eu coloco verdade. Aqui tem todas verdadeiras? Nenhuma, então tudo falso, não é isso? Beleza. O se então não pode dar VF. Cadê o VF aqui? Vamos achar ele. Aqui é o VF, então se não pode, ele é o quê? E os outros todos são verdadeiro. Se somente se. Eu coloco verdadeiro no VV ou FF, que é o de baixo, olha lá, ó. VV ou FF, todos os outros são falsos. Então é assim que preenche a tabela verdade. Quem estudou,
Quem deu uma olhadinha naquela tabelinha que está no material, consegue facilmente fechar ela, tá bom? Quem não estudou ainda, fica aí a dica de dar mais uma estudadinha naquela tabelinha lá. Como é que você faz para estudar melhor, professor? Chega em casa hoje, antes de dormir, tira 1 minuto antes de dormir. Lembra que eu dei a dica ontem? Como é que foi mesmo? Que o cérebro da gente grava as coisas nas primeiras horas de sono, não é isso? Então, antes de dormir, você pega um papelzinho, desenha aquela tabela, escreve tudo certinho, dorme, vai ser a primeira coisa que vai gravar. Amanhã, você vai tentando lembrar de, sei lá, em 1 hora, você vai tentando lá, nos seus intervalos de serviço, né? Escreve uma vez, aí mais tarde, tenta escrever, se não lembrar, olha. Até no final do dia, certeza que você vai estar escrevendo ela bonitinha. E é isso que eu quero, que no dia da prova, você escreve na prova logo no início e pronto. Toda vez que você precisar, você olha. Beleza? Quando for estudar, fazer exercício em casa, mesma coisa. Não precisa ficar lembrando o tempo todo. Certinho? Vamos então ver como é que ficaram aqueles exercícios? Coloca aí para mim o exercício número 2. Vamos ver como é que ficou eles. Mais para baixo, por favor. Vamos ver se eu vou descendo aqui também. Aí. 2, olha lá, ó. Pode subir mais até aqui, por favor, que aí aparece o 3 também. Aí. Verifique se é ou não é proposição. Marca um X na que são proposições. Me diga aí, letra A, 5 é par. Isso é proposição? Sim. Por que mesmo? Porque está afirmando e pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Não pode? Ela é falsa? Mas não estou preocupado com isso. Eu quero saber se é ou não é proposição. Então, a questão número 2, você vai marcar um X dela, vai ou não vai? 2, letra A, vai marcar, não vai? Eu vou colocar aqui no quadro todas que vai marcar para você anotar aí depois. Letra B, vai estudar, é proposição? Por quê? Não é uma frase afirmativa, é uma frase o quê? Interrogativa, aliás, imperativa, está mandando, né? Para ser proposição tem que ser o quê mesmo? Frase afirmativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Quantos anos você tem na letra C? É proposição? Por quê? Interrogativa. E eu quero a afirmação. 8 menos 7 na letra D. 8 menos 7 é 0. É proposição? Sim, está afirmando que 8 menos 7 é 0. Pode ser julgado em verdadeiro ou falso, não pode? Inclusive, ela é falsa. Então, é proposição. Então, vamos marcar a letra D também. É proposição aqui no número 2. Letra D, ó. Letra E. 11 é primo. É proposição, letra E? 11 é primo? Sim. Está afirmando? Pode ser julgado em verdadeiro ou falso? Sim. É verdadeiro ou falso? E a F? X mais 5, olha lá, ó, x mais 5 é 7. É proposição? Não? Mas não tá afirmando? Está afirmando, olha lá, ó. Ó, x somado com 5 dá 7, está afirmando. Ah, mas não consegue julgar se é verdadeiro ou falso. Eu não sei se aquilo ali é verdadeiro ou falso, por que mesmo? Porque eu não sei o valor do x. Se o x for 0, 0 mais 5 não dá 7. Se o x for 2, 2 mais 5 dá 7. E aí, uma hora vai ser verdadeiro, outra hora vai ser falso. Isso não pode no raciocínio lógico por causa dos princípios que a gente falou ontem. Então, essa sentença, ela não é proposição. Ela é uma sentença o quê? Aberta. Está faltando afirmações ali. G, ele é jogador de futebol. É proposição? Está afirmando? Tá, mas eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é ele. Ele quem? Certo? Então também é uma sentença aberta. Maria joga tênis, H, Maria joga tênis. Está afirmando? Se você conhecer uma Maria, você vai saber dizer se ela joga tênis? Então, ela é sim uma proposição, não é? H.
E se o x vale 6, então x subtraído de 2 é maior que 1. É proposição? Agora é, né? Porque ele falou o valor do x. Aí sim você coloca lá o valor do x, ó, 6 no lugar do x e verifica se é verdadeiro caso ele peça. Então, letra I é sim uma proposição. J, 17 não é primo. É proposição? É proposição. Está afirmando, né? E pode ser julgado em verdadeiro ou falso. JK. Ah, o K aparece um símbolo lá que a gente falou de ontem, né? Como é que é o significado desse símbolo? O A de cabeça para baixo? Para todo valor do X, qualquer valor do X que eu colocar aqui, ó, X mais 5 dá 7, né? Ela é proposição? Agora sim. Tá bom? Mas ela é verdadeira ou falsa? Falsa, né? Não é todo o valor que eu coloco ali que vai dar 7. Então ali é letra K, ela é, né? Já tinha colocado aqui. Tudo bem em relação a identificar uma proposição ou não? Fizemos muito ontem e hoje de novo, não é? Certo? Agora, no número 3, aliás, ele quer que você dê o valor lógico da proposição. O que é dar o valor lógico? Escrever se é verdadeiro ou falso, analisar se é verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá agora? Ó, letra A, P, aliás, né? Proposição P, 1470 é par? Verdadeiro ou falso? Então, letra A é verdadeiro. Letra B. Letra B, 12 é primo? Falso. 12 não é primo, por que mesmo? Porque ele é par, o primo par só é o 2, porque ele é divisível por 4, por 3, por 6, né? Além do 12 e do 1. C. Aliás, não é C agora, né? Vamos pôr aqui direitinho, ó. P é verdadeira, Q é falsa, R. 4 é divisor de 20. Verdadeiro? Eu consigo pegar o 20 e dividir por 4? Dá exato? Então é divisor sim. Verdadeiro. S, 35 é múltiplo de 5? Verdadeiro. Por que mesmo? 5 vezes 7, existe um número que multiplica por 5 que dá 35. 1 é primo? 1 é primo? Falso. Por que mesmo? Porque o número 1 só tem um divisor. Para ser primo tem que ter o quê? 2. Na aula passada de ontem a gente falou isso. Para todo valor que eu colocar no lugar do x, se eu somar com 5 vai dar 7? Falso. Para todo não. Agora, V. Existe um valor que se eu somar com 5 dá 7? Existe? Existe. Qual é? É verdadeiro. Então, esses 2 exercícios que tinha ficado para casa, para quem conseguiu, depois quem não fez em casa, é bom fazer sozinho, confere a minha resposta. É isso aí. Beleza? Então tá bom, olha lá, ó, já está lá no quadro para o pessoal de casa conferir o gabarito com o seu gabarito aí também, para ver se você acertou. Confere direitinho, anota, para a gente passar para o número 4. Vamos para o número 4? Número 4, ele pede para você colocar verdadeiro ou falso. Não é isso? Nas proposições compostas, olha lá, ó. E agora? Vai ter que usar a tabela. Pode até usar aquela se quiser, pode usar aquela que está aí no seu material, pode usar o que você lembrar. Vamos ver como é que fica? Lá diz assim, ó. Agora eu vou usar aqui o outro lado do quadro, ó. Ó, para quem está assistindo a aula em casa, né? Vai estar vendo o exercício 4. Daqui a pouco a gente coloca as respostas na imagem, para não ficar indo e vindo a imagem, tá bom? Quem está aqui vai acompanhando lá no telão e aqui no quadro. Então vamos lá, ó. Letra P. Que símbolo é esse mesmo? Maior? O que eu disse na aula de ontem sobre o maior? A boca fica voltada pro
maior, não é assim? Então lá está dizendo assim, ó, na letra P. Lá está dizendo assim, ó, número 4, letra P. Lá está dizendo que 4 é maior que 6. E também tem o ou, e depois diz que 7 é primo, não é assim? Tá, eu vou fazer assim, ó. 4 é maior que 6? Verdadeiro ou falso? 7 é primo? Verdadeiro. E o ou? Como é que é mesmo o ou? Está aqui no quadro, ó. Quando dá um falso e um verdadeiro. Quando dá um falso e um verdadeiro. No ou vai dar o quê? Por quê mesmo? Porque tem que ter pelo menos uma verdadeira. Tem pelo menos uma verdadeira? Tem. Então a letra P é o quê? Verdadeiro. Então, eu acho que pode até colocar a imagem aqui do quadro até melhor, que eu vou... Aliás, vocês vão falando para mim e eu vou pondo aqui, tá bom? Vocês vão lendo aí, quem tem o material, e eu vou pondo aqui no quadro, que aí o pessoal de casa vai vendo lá a resposta. Então, a Q, o que diz a Q mesmo? Dilma é presidente. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. A Dilma não é presidente. Ah, sei. Como é que é? O conectivo qual é? O João Henrique é professor. Eu coloquei essa de propósito para fazer um comentário com vocês. Ó, o JH é professor. Aí é assim, quer ver? Isso. Eu coloquei de propósito para comentar com vocês assim. Pode aparecer lá na sua prova algo que você não saiba ou uma proposição que ele fez de propósito para você não saber. Só que você não vai desistir, não vai chutar, você só vai analisar baseado no raciocínio lógico. Vamos supor que você não conheça o João Henrique, certo? Alguém que esteja fazendo esse exercício não sabe quem é o João Henrique e fica na dúvida aqui, ó. Se isso aqui é verdadeiro ou falso. Você vai chutar ou desistir? Não. Você pensa assim, ó, o E, para ser verdade, tem que ter o que mesmo, o E? Todas têm que ser verdade. Tem possibilidade de todas ser verdade? Não, porque essa aqui já é falsa. Então não tem possibilidade nenhuma. Mesmo que o JH é professor, fosse verdade, ou é verdade, não existe possibilidade nenhuma de dar o quê? Verdadeiro. Ela vai ser falsa de qualquer forma. Então, por mais que você se depare com uma proposição que você não saiba, analisa a outra, que talvez só com a outra você já vai conseguir ganhar aquela questão. Beleza? E aí, para reforçar isso, eu coloquei mais uma alternativa lá, ó, PQR. Entenderam isso? Entenderam isso? Né? Às vezes, só com uma você já descarta a possibilidade dela ser verdadeira ou dela ser falsa, né? Eu coloquei mais uma aí, lê para mim a R. Se 2 é menor que 2? Então, se então, né? O que mais? Tangente de bababá, bababá, bababá. Uma tangente super difícil aí, não é? De propósito. Alguém descobriu essa tangente? Nem era para descobrir, nem só com a calculadora, né? Então, é de propósito que eles colocam algo que não dá para descobrir de cabeça, porque ele quer saber se você consegue pensar, usar o raciocínio lógico. Quer ver? O se então, ela é falso quando der o quê? VF. Né? Então, concentra nisso. Vamos lá. 2 é menor que 2? Falso. Essa tangente eu não sei o valor. Agora, existe a possibilidade de dar VF? Nenhuma. Existe a possibilidade de ser falsa? Dela ser falsa? Se desse VF, ela seria falsa, não é isso? Então, não existe a possibilidade dela ser falsa. Obrigatoriamente, ela é o quê? Verdadeira. Aqui, ó. Aqui, ó. O se, então, ó. Quando começa com falso, ela é verdadeira. Quando começa com falso, ela é verdadeira. Ela só seria falsa se tivesse começado com verdadeira aqui. Então, muitas vezes, somente com uma proposição você já consegue descobrir
o valor lógico daquela composta. Certo? A aula está esquentando hoje, hein? Tá ou não tá? Tá começando a ficar já mais raciocínio lógico aí. Hã? Nem precisa descobrir, não tem jeito de descobrir de cabeça. Então você analisa só a outra, só com a outra já dá para saber. S, lá está dizendo a S, ó. 2 é menor ou igual a 1, não é isso? Ó, S, 2 é menor ou igual a 1, se somente se 2 for par. Se somente se 2 par. Me diz aí, 2 é menor que 1? Falso. 2 é par? Verdadeiro. No se somente se, quando dá diferentes, ela é o quê? Falso. Para ser verdadeiro tinha que ser o quê? VV ou FF. Certo? Mais uma lá, ó. T. Não é verdade que o Lula não é presidente. Ou duas negações, professor. Qual é a dica que você me dá para quando tem duas ou mais negações e isso aparece muito nos concursos? Qual é a dica? Vamos aqui. Negação da negação. Me diz uma coisa. Quem é o inimigo do seu inimigo? Meu amigo. A negação da negação é o quê? A verdade. Certo? Se eu negar e negar de novo, ela volta à original. Então, a negação da negação, uma anula a outra. Então, naquele caso, não é verdade que o Lula não é presidente, não tem duas negações? Uma não anula a outra? Então, corta o não com não. Corta o não com não. Esquece eles, anula ele. Como é que vai ficar lá? É verdade que o Lula é presidente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro no dia de hoje, né? Verdadeiro. Então, o que você tira de lição aí? Que a negação da negação anula o não com não. Não é assim? E aí você analisa o que sobrou. Beleza? Aparece isso no concurso? Aparece. Mais uma. Última, né? Lá do número 4. Ou. É a U. Então, essa aqui é verdadeira, né? A T e a U. Como é que é a U mesmo? Ou, não é? Olha lá. João Pessoa é a capital da Paraíba. Ou. Brasília é a do Brasil. João Pessoa é a capital da Paraíba? Sim ou não? Conhece João Pessoa? Quem conhece João Pessoa aí? Ah. Ainda não, né? A capital do Nordeste mais que as pessoas aposentam e vão para lá. No dia que você vê o edital, concurso na João Pessoa, lá na Paraíba, vai para lá, porque é uma cidade boa de morar. Hã? Certo? Olha só. Então, João Pessoa é a capital da Paraíba, verdadeiro. Ou, Brasília é a capital do Brasil? Verdadeiro. Agora, o ou permite duas verdadeiras? O ou é o que mesmo? Somente uma verdadeira. Então, ela é o quê? Falsa. Professor do céu, duas coisas verdade, eu vou colocar falso? Sim, que é ou. O ou só permite? Ok? Então, pessoal, a minha dica é, refaça esse 4 de novo, sozinho, para você ver se você vai conseguir achar esses gabaritos que estão aí. Para o pessoal de casa, vai aparecer ali as respostas na tela agora. E verifique se você conseguiu resolver todas. Esse número 4 é o que mais cai nos concursos de proposições compostas. Sim. Na hora que você entender aquela tabela, você vai acertando tudo. E ele aparece muito. Tem que estudar ele. Nós vamos trabalhar com ele agora, de novo, ali no próximo exercício. Beleza? Tá bom. Então, está aí o gabarito do número 4. Vamos para o número 5. Tem o número 5 aí? O que ele pede no 5? Dê a negação. Ele quer que você escreva a negação aí para mim. Certo? Beleza? O sapo é
Bonito. Como é que fica isso? Agora vamos fazer oralmente, hein? O sapo não é bonito. Todo mundo junto, hein? Gostei. Tá todo mundo sabendo isso aí. O sapo não é bonito. Pode ser o sapo é feio? Professor, você está insistindo isso sempre, sim, porque cai. E muitos alunos tropeçam. Então, a negação não é o contrário, não é isso? B, 4 é maior que 2. Como é que fica? 4 é menor ou igual. Tem que inverter o sinal e colocar o igual, não é isso? Que 2. João não é moreno, agora já está negada, eu quero negar. Aí, se ela é uma negação, você quer negar, vai ficar o quê? A afirmação. Tira ou não? Tira ou não. Vai ficar o quê? João é moreno. Letra D. 2 é menor ou igual a 10. Como é que fica? Inverte o sinal e tira o igual agora. 2 é o quê? Maior que 10. E se aquela proposição é verdadeira, quando eu negar, ela tem que ficar o quê? Se ela é falsa, quando eu negar, tem que ficar o quê? Verdadeira. Troca o valor lógico, tá bom? 7 é igual a 7. A negação fica o quê? Diferente, 7. E a última, é falso que o Caio não comeu. Nega isso. E agora? Vixe. Espera aí. Primeira coisa que você aprendeu sobre... Tem 2 negações lá, não tem? Corta primeiro, as negações. É falso e o não. Qual que é a frase, então, original? Caio comeu, mas ele pediu para você negar. Não pediu para você negar? Quando você corta o não, você apenas encontrou o verdadeiro sentido dela. Aí agora ele quer que você negue. Então fica, Caio não comeu. Certo? Caio não comeu a resposta, porque ele quer a negação. Ok? Dúvidas? Dúvidas, levanta a mão, tá? Oi. Isso. O que significa isso? O que significa isso? É falso que o Caio não comeu. O que significa? Corta o falso com não. O que significa? Caio comeu. Mas ele não pediu para eu negar? Olha lá no enunciado. Não pediu para negar? Nega, Caio não comeu. Pode ser. É verdadeiro que o Caio não comeu. Pode ser também. Ou simplesmente Caio não comeu. Vai depender do que tiver no gabarito, né? Ok? Oi. Sinais, vamos para o quadro, né? Quem está falando aí, levanta a mão para eu ver. Sinais. Ó, a negação é assim, ó. Se o sinal for assim, maior, quando você negar, você vai ter que inverter ele e ainda colocar o igual. Se ele tiver o igual, você vai ter que inverter e tirar o igual. Certo? Não. Porque é operação matemática e não é mais a proposição. Tá bom? Tá certo. Oi? Fazer qual? Ah, escrever ela, escrever? Tem. Vamos escrever ela aqui no quadro. Então vamos escrever ela aqui no quadro para ficar melhor, né? É a 5, né? A 5. Ele fala assim, ó. Qual é a negação de cada uma dessas, né? O que está escrito na A? O sapo é bonito. Como é que fica? O sapo não é bonito, ó. O sapo não é bonito. Letra B. O que está escrito na letra B? 4. Está escrito assim, ó. 4 é maior que 2, é isso? Aí ele quer a negação, não quer? Qual é a negação do maior? Então a negação vai ser 4. Inverte o sinal. Menor, coloca igual. É isso. Letra C. João não é moreno, só tira o não. Porque a negação da negação é só tirar. João é moreno. Ok?
Letra D. 2 é menor ou igual a 10. Então, para negar, eu tenho que inverter o sinal. Vai ficar o quê para negar? Ó. 2 é maior que 10. Tem que inverter e tirar o igual. Não é isso? Beleza? É. 7 é igual a 7. A negação disso vai ser o quê? 7 é diferente de 7. Esse é o símbolo do diferente, ó. Igual cortado. Letra F. É falso que Caio não comeu. Você corta o falso com o não. Como é que fica a original? Caio comeu. Só que ele quer que nega. Essa é a original. Caio comeu. Aí ele quer que você nega, vai ficar o quê? Caio não comeu. G. Tem mais não? Beleza. Então anota aí, corrige. Tem algumas que são fáceis, mas tem outras que confundem, não é isso? A ideia é mostrar para vocês isso mesmo, é perguntar, tirar dúvidas, pedir para repetir, para que lá na prova você não se confunda, ok? Enquanto o pessoal está anotando, lá está meu Instagram, jh.matemática. Aqui na sala está passando uma lista para um grupo de raciocínio lógico. Quem quiser participar, entra no grupo. Tem meu número aí também, não tem meu número nessa lista? Né? 63999508444. Quem quiser tirar alguma dúvida lá no WhatsApp, pode pedir para entrar no grupo, lá eu mando o link. Material também, tá bom? Ah, professor, estou aqui fiz um concurso ontem, tem uma questão aqui que eu estou em dúvida, pode me ajudar a entrar com recurso? Ela realmente está errada? Pode falar comigo, ajudo, tá bom? Estamos juntos, desde aqui até após a prova, ou até a aprovação, né? Até para o churrasco de aprovação, vocês me chamam que eu vou. Tem que comemorar, tem ou não tem? Sim, tem que comemorar, ué. Passar num concurso desse e não comemorar, pode me chamar que eu vou. Ok? O Raulson, chama ele que ele me chama. Aliás, me chama que eu chamo ele. Que eu sei que vocês vão me chamar, vai ou não vai? Fazer vocês passarem nesse concurso aí. Hã? Tá doente? Ah, é mesmo, verdade. Ó, atenção. Depois aqui, a questão número 6, a gente fez ontem, não foi? No final da aula? A gente fez ontem, no final da aula 6. Então agora, nós vamos para os exercícios de concursos que está do lado aí no seu material. Material número 1. E vamos fazer agora um por um. Tem alguns aí que você já sabe, tem outros que eu vou explicando. A gente vai fazendo junto, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos lá, vou apagar aqui o quadro que eu vou ter que usar bastante. Pode apagar? Olha lá, são esses que estão nessa coluna, número 1 até o número 5. Pode apagar esse aqui agora? Ó, agora nós vamos para os exercícios de concurso, usando tudo que a gente já viu aqui, mostrando para você como é que você vai proceder em cada um deles. E espero que pelo menos um desses aqui, ou bem parecido, é claro, né? Ou esses aqui te dê condição de resolver pelo menos um lá na prova. É de 1 em 1, é de 1 em 1, né? A aula de amanhã, ontem até brinquei isso. A aula de amanhã,
Eu separei alguns exercícios do material de amanhã, vocês vão ver lá, que é o que a FGV gosta muito, que é exercício de raciocínio lógico baseado na problemas com matriciais, geométricos e aritméticos, certo? Esses a gente vai resolver alguns, vai comentar aqui amanhã. Então não percam, faça chuva ou faça sol. Certo? Amanhã quero ver todo mundo aqui, hein? Para encerrar com chave de ouro, ok? Então vamos lá. Professor, como é que eu faço esse exercício número 1 que diz assim, ó? Se o jardim não é florido, então o gato mia. Se o jardim é florido, então o pássaro não canta. Ora, o pássaro canta. É para você ficar descobrindo o que é verdadeiro, baseado em tudo isso que ele está falando e baseado nos tem conectivos aí? Então são proposições compostas, não é? Se são proposições compostas, você vai usar qual regra? Da tabela, não é assim? Então, qual é a melhor maneira de fazer esse exercício, professor? Vem comigo que eu vou te explicar, olha lá, ó. Atenção. Ó, você vai fazer assim. Em primeiro lugar, para facilitar, você vai escrever essas proposições compostas em linguagem lógica e no final da aula passada, que foi ontem, a gente treinou isso. Certo? Então vamos lá. Como é que eu iria escrever se o jardim não é florido, então o gato mia? Primeira coisa que eu identifico é o quê? Conectivos. Qual é o conectivo que está aí? Sim, então. Então eu venho aqui, ó, e coloco sim, então. Certo? Logo depois vem, jardim não é florido. Para você entender melhor, posso colocar assim, ó. Jardim florido. E colocar um não assim, pode? Consegue entender que isso aqui é jardim não é florido? Sim. E o gato mia. Posso pôr assim, ó, gato mia. Você vai entender que é gato mia? Então é dessa maneira que eu escrevo uma proposição composta em linguagem lógica, ok? Para facilitar. Vamos para a próxima. Como é que fica a próxima? Olha lá, ó. Se o jardim é florido, então o pássaro não canta. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Qual é o conectivo? De novo, o se então, lembra que eu falei que é o que mais cai? Agora, como é que eu posso escrever aqui? Jardim florido, JF. Pássaro não canta, é isso? Pássaro canta, eu coloco um tio aqui, ó, não canta. Pode ser assim? E por último ele afirma, ora, olha lá, ó, ora, o pássaro canta. Ele terminou de te contar um segredo. Quando ele fala que o pássaro canta, ele está te afirmando que isso é o quê? Verdadeiro. Certo? Então agora pode jogar a imagem aqui do quadro, vamos ficar só no quadro e vamos analisar o que é verdadeiro, que ele pergunta lá, o que é verdadeiro? Depois a gente vai ver qual alternativa contém os itens verdadeiros, ok? Então vamos lá, aqui no quadro, ó. O que ele me falou por último? Que o pássaro canta. Ora, o pássaro canta, não foi isso? Ele acaba de me dizer que isso aqui é o quê? Verdadeiro. Ele me deu essa dica para eu poder começar. Então, você vai procurar aqui no esquema todos os pássaros. Ó, se o pássaro canta é verdadeiro, o pássaro que não canta é o quê? Falso, porque a negação é o contrário, no verdadeiro ou falso, é ou não é? Quando ela é verdadeira, a negação dela vai ser o quê? Falso. Beleza, tem mais algum pássaro ali no exercício? Então agora não consigo descobrir mais nada, tenho que pensar de forma do raciocínio lógico, usando os conectivos, certo? Então vamos lá. Ó, nessa aqui, o conectivo qual é? Se então, qual que é a regra no se então? Na tabela lá? Não pode o quê? VF, não pode VF. Tá, se eu colocar V aqui, pode VF? Não, então não posso pôr o V aqui de jeito nenhum. O que eu tenho que pôr aqui? Falso. Então eu acabo de descobrir que o jardim florido é falso. Então eu já sei que na de cima, o jardim florido não é florido, ela é o quê? Verdadeiro. Certo?
E assim por diante, você vai descobrindo um por um. E agora, como é que é o gato mia aqui? Será que é verdade ou falso? Professor, o gato mia é verdadeiro. Eu sei que o gato mia, até tinha um gato aqui ontem. Mas calma aí. De acordo com esse exercício aqui, de acordo com os conectivos que eu tenho que analisar, pode ser que nesse exercício seja falso isso, tá? Vamos lá. O se então não pode dar V, F. Então não posso pôr F aqui não, né? Senão vai dar VF. Então tem que pôr obrigatoriamente aqui o quê? V. Então eu acabo de descobrir que é verdadeiro o quê? O que é verdadeiro? Vamos começar aqui, ó. O que é verdadeiro? O jardim não é florido, isso aqui é verdadeiro, é ou não é? O jardim não é florido, é verdadeiro. O que mais que não é, que é verdadeiro? O gato mia e o pássaro canta. Aí você vai lá no gabarito e encontra alguma alternativa que tenha jardim não é florido e o gato mia, porque o pássaro canta, ele já tinha me contado, acho que não vai estar lá não. Qual letra? C de quê? C de concurso, churrasco, comemoração, cerveja, carne assada, é ou não é? Ah, tá certo. A cerveja não, então Coca-Cola. Beleza? Então é isso, você vai escrever em linguagem lógica, ele vai te dar uma dica, e através dessa dica você vai descobrindo as outras. Quando não der mais, você usa o conectivo, ok? Beleza? Vai bater foto? Espera aí um pouquinho, deixa eu arrumar aí para bater agora. Certo? Beleza? Aí vamos aumentando o grau de dificuldade agora, quer ver? Vamos para o número 2. Agora o número 2, será que você consegue sozinho? Vamos ver? Coloca o 2 para a gente, por favor, na tela. Olha lá, ó. 2. Caiu na Consulplan, concurso IBGE, numa casa, ou a janela está aberta, ou a porta não está trancada. Qual é o conectivo? Ou. Logo em seguida, por outro lado, se o dia não está ensolarado, então a janela está fechada. Qual o conectivo? Se então. Considerando que a porta está trancada, é a mesma coisa do ora, né? Ele está te dizendo que a porta trancada é verdadeiro. Analisa as outras. Então, agora eu vou deixar você tentar. Vou dar 3 minutinhos para você primeiro escrever em linguagem lógica, logo em seguida analisar, começando pela porta trancada, é verdadeiro. Vai, 3 minutinhos. Confere aqui no quadro se você escreveu corretamente. Aí depois eu dou mais um minuto para você finalizar o exercício. Quer ver? Lá está dizendo assim, ó. Ou a janela está aberta ou a porta não está trancada. Qual é o conectivo? Qual é o símbolo do ou? Um Vzinho com um traço embaixo, é? Então como é que eu vou colocar aqui, ó? Janela aberta, JA, ou a porta não trancada, é isso? Vou pôr assim, ó, não trancada. Pode ser assim, tio, porta trancada. A próxima, qual é o conectivo? Se o dia não está ensolarado. Então, qual é o conectivo? Se então, dia ensolarado. Janela está o quê? Fechada. Ora não, considerando que a porta está trancada, isso é verdadeiro, é ou não é? Porta trancada? Então você vai começar por aqui, ó. Porta trancada é verdadeiro, analisa a porta, dá uma observada nos conectivos e vê se você consegue chegar no final, marcando o gabarito ali. Lá está dizendo não está ensolarado? É, né? Então tem que negar. Então aqui tem um tio aqui, não é? Obrigado, tão esperto aí, hein? Muito bom. Já estão chutando ali, dando cola para todo mundo. Letra o quê? Isso, será? Vamos ver, deixa o pessoal ver aí, vamos ver.
1 minuto. Então, craque aí, hein? A. Aqui falou que é A, ali falou que é D. E agora? Não. Nós estamos na 2. Já passou para 3? Tá esperto, hein? Então vamos aqui, ó. Vamos ver se você consegue agora. Se você conseguir pôr a imagem do quadro agora, vamos lá. Então ele disse que a porta está trancada. Isso é verdadeiro. Olha aqui, ó. Porta trancada, verdadeiro. E tem uma porta aqui que não está trancada. Então ela vai ser o quê? Falso. Tem mais alguma porta aqui no nosso exercício? Não. Então agora eu vou ter que descobrir os outros através dos conectivos. Vamos aqui em cima. Qual é esse conectivo? Ou. O ou, eu só vou colocar, só pode ser o que mesmo? Como é que é? Uma verdadeira, só uma verdadeira. Tem uma verdadeira aqui já? Não, então vai ter que ser essa, vai ou não vai? Então ótimo, já consegui descobrir que a janela está o quê? Aberta. Se a janela está aberta é verdadeiro, janela fechada é o quê? Falso. Qual é esse conectivo? Se então não pode o quê? VF, então não posso pôr V aqui não, que senão vai ficar VF. Aqui tem que ser o quê então? Falso. Tudo certo agora? Antes de procurar o gabarito, eu venho aqui e escrevo o que eu descobri que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Janela aberta. O que mais que é verdadeiro? Porta trancada. Eu nem preciso escrever essa, porque foi ele que me disse, eu acho que nem vai estar no gabarito. Descobri também que o dia não está ensolarado, é falso, então o dia ensolarado é o quê? Verdadeiro. Janela aberta e dia ensolarado. Qual gabarito que tem isso? D. D de dado? Letra D. Muito bom. Então a galera aqui já respondeu rápido, né? Acertaram os meninos ali. Muito bom, muito bom. 3 agora. Agora eu quero ver, hein? 3. Olha lá, ó, sobe um pouquinho para a gente, por favor. Márcia não é magra. Pode subir até lá agora. Márcia não é magra. Ou Renata é ruiva aí, tá bom. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Escrever em linguagem lógica e começar pela dica. Professor, e se ele não der a dica? Esse aí, ele não dá a dica. Quer ver? Olha lá, quer ver? Baixa um pouquinho. Aí, olha lá. Márcia não é magra. Posso escrever ele aqui já? Ou Renata é ruiva. Então, eu vou pôr assim, qual é o símbolo do ou? Vzinho. Márcia não é magra. Vou pôr assim, ó. Márcia magra e vou negar, pode ser assim? Ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina, ou de novo, né? Beatriz é bailarina, ou Renata não é ruiva agora, ó. Renata ruiva, vou negar. Mais uma. Renata não é ruiva, ou Renata não é ruiva, ou Beatriz não é bailarina. Mais uma. Se Beatriz não é bailarina, agora se então, ó. Se Beatriz não é bailarina, então Márcia é magra. Assim, aí ele já quer que você marca. Professor, mas dessa vez ele não me deu a dica, né? Ele não me falou hora, não me deu nenhuma afirmação. Eu vou começar por qual? E agora, quem sabe me dizer? Beatriz, aqui é não? Deixa eu ver lá. É, isso aqui, né? Certo? Obrigado. Então, por onde eu vou começar se ele não me deu uma dica? E aí, quem sabe falar? Ninguém? Você escolhe uma, coloca verdadeiro nela e vai fazendo. Se travar, você apaga e chuta diferente. Se não travar, está tudo certo. Certo? Quer ver?
Alguém pode arriscar? Fala aí, alguém que coloca o verdadeiro em qual? Márcia não é magra. Quem coloca verdadeiro em Márcia não é magra. É aqui, ó. É? Verdadeiro em Márcia não é magra. Tudo bem? Lembrando que eu vou fazendo, se travar ou se der algum erro, eu vou voltar e vou colocar aqui no Márcia não é magra, vou colocar o quê? Falso. Vou colocar o contrário no mesmo chute. Vou apenas mudar. Aí vai dar certo. Tudo bem? Então vamos lá. Márcia não é magra. Onde tem Márcia aqui, ó? Lá embaixo, não tem? Márcia magra vai ser o quê? Falso. Tudo bem? Tem mais uma Márcia aí? Tem? Não, né? Então agora vamos para o conectivo. Ó, nesse aqui é o ou, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Tem pelo menos uma, não tem? Então esse aqui pode ser verdadeiro? Pode ser falso? Então não tem como arriscar, concorda? Pode ser verdadeiro ou falso. Então esse aqui não me ajudou em nada. Vou lá para o de baixo, que já está marcado o F. Qual é o conectivo? Se então. O se então não pode VF. Não posso pôr V aqui. Então aqui eu vou pôr o quê? Falso. Termino de descobrir que a Beatriz não é bailarina, é falso. Então a Beatriz é bailarina, não é? Aqui, ó. Verdadeiro. E aqui também tem Beatriz, é falso. Tudo bem? Olha esse. Aqui é o ou. Tem que ter pelo menos uma verdadeira, não tem? Tem alguma verdadeira? Não, então vou ter que pôr aqui. Obrigatoriamente vou ter que pôr verdadeira aqui. E eu acabo de descobrir que a Renata não é ruiva, é verdadeiro. Então Renata não é ruiva, é verdadeiro. Pode dar duas verdades no ou? Pode? Pode. No ou pode, não pode? Pelo menos uma. E aqui a Renata ruiva é falso. Pode dar uma falsa e uma verdadeira no oi? Pode, então deu tudo certo, não travou em nenhum momento. Então eu acabo de descobrir que é verdadeiro o quê? O que é verdadeiro? Márcia não é magra. O que mais que é verdadeiro? Renata não é ruiva. Beatriz é bailarina. E só, né? Qual o gabarito que tem isso? Letra A. Joga a imagem aqui do quadro para o pessoal de casa ver a resolução. Então, quando ele não me der uma dica, eu escolho uma, e aí tem estratégia para escolher. Escolhe a que tem mais, que aí você já resolve logo tudo. Escolhe uma que tem mais. Por exemplo, eu escolheria aqui não escolheria a M, eu escolheria a Beatriz, que tem uma, duas, três, né? Ou a Renata, que tem três também. A que tiver mais, facilita um pouco. Chuta uma e vai resolvendo. Se não travar, é ela. Se travar, vocês vão perceber que deu uma travada, ficou na dúvida, aí você apaga aquele chute e muda ele. Certo? Que questão é essa? Questão número 3. Certo? Eu estou vendo aqui que o pessoal que está aqui, muita gente entrou já no grupo de raciocínio lógico, né? Quem está em casa, se quiser participar desse grupo, fala comigo no privado, eu mando o material também. E incluo no grupo. No grupo a gente discute questões de raciocínio lógico, os alunos participam muito. Às vezes a gente está lá, mexendo ali no Instagram, mexendo no WhatsApp, aparece uma questãozinha de raciocínio lógico, você dá print e joga ela lá para a gente discutir ela, tá bom? E aí vai movimentando esse grupo aí, e a cada dia a gente vai jogando uma, duas, três questões e vamos aprendendo cada vez mais. Essa 2 tem uma maneira mais fácil? Tem várias maneiras de fazer ela. Inclusive, cada um pode pensar de um jeito. Mas essa aqui, né? A 3, essa aqui. Isso, a maneira, tem várias maneiras de fazer. Essa, se você treinar ela, é a melhor. Mas você pode fazer ela tentando montar um quebra-cabeça aí do seu jeito. Não te aconselho, eu acho que esse é mais seguro. Então, assim, é difícil? Sim. Quando você tiver com toda a teoria prontinha, estudada aquela tabela,
você vai conseguir fazer assim. Você vai ver que não é muito difícil. É porque ainda está muito fresco, muito novo, né? Quando você estudar aquela tabela, você vai voltar nesse e vai tentar fazer ele, vai dar certo. É muita coisa. E não dá. E só olhando para a resolução, talvez você não vai conseguir lembrar qual foi a ordem, né? O vídeo é melhor. Hã? Dá para responder por eliminação. Ali é uma maneira que você pode fazer, né? Dá sim. Oi? Toda vez que tiver conectivo, né? Não tem conectivo lá? Vai usar a tabela. Toda vez que tiver conectivo, tem que usar aquela tabela. Por isso que aquela tabela tem que ser decorada mesmo. Toda vez que você for resolver exercícios, toda vez que você chegar numa prova, você vai anotar aquela tabela no verso da prova, toda hora que você precisar, você vai olhar. Toda vez que você for resolver exercício, você vai anotar ela no cantinho e toda hora que você precisar, você vai olhar. Tá bom? A tabela, na verdade, não tem como escapar dela. Só que ao invés de você decorar aquela tabela, verdade, toda, você vai decorar qual? A de cima. Aquela lá do cientão, não pode ver F, somente uma, é melhor daquela forma lá. A primeira tabela lá do seu material. Certo? Oi? Ah, sim. Mas dá para entender. Se a janela aberta é verdadeiro, significa que ela está aberta. Então, a janela fechada é óbvio que vai ser falsa. Se ela está aberta, não tem como ela estar fechada. Nesse caso aqui, realmente, uma é o contrário da outra, mas não tem uma terceira opção. Ou a janela está aberta, ou ela está fechada. Então, se a aberta é verdadeira, a fechada tem que ser o quê? Falsa. Não tem jeito nem de confundir. Tá bom? Isso. O que você pode fazer, para não ficar dúvida, ao invés de colocar a janela fechada, é você colocar o que aqui? Janela não aberta. Janela aberta e a negação. Aí não fica dúvida, tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar? Pode mudar a tela, vocês já anotaram, todo mundo? Composta com vários conectivos. 1, 2, 3, 4 proposições. São 4 compostas, né? Com 4 conectivos. É um aglomerado de composta. O que a gente pode fazer se vocês estão com dúvidas? Eu posso gravar um vídeo para você dar pausa e olhar de novo sobre essas 3 questões, ou sobre essa número 3. Coloca um link lá no grupo de raciocínio lógico. Na hora que tiver um tempinho, você clica no link para não ter que baixar o vídeo. E assiste ela com calma, vai dando pausa, vai assistindo novamente, vai tentando. Pode me perguntar no privado por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Com muita calma, tá bom? Beleza? Eu acho que funciona melhor dessa forma. Tá bom? E antes disso, estudar a tabelinha lá e saber aplicar ela. Tá bom? Vai dar certo. Qual é a próxima questão? 4, né? Vamos lá agora, ó. Questão número 4, caiu na banca CESP, UNB, e ela foi da prova do TRT. Fala. Tem umas listas aí passando, passa lá para o pessoal no fundo, olha lá. E quem não assinou, levanta a mão. Quem já assinou, vai passando aqui para frente para ir ficando aqui, ó. Bom? Tem um QR Code. Você pega o celular, põe lá e já cai direto no grupo, né? Isso. Isso, pega de novo aí, dá tempo. Ó, atenção. Lá está dizendo assim na questão, ó. Considere que as letras P, Q, R e S são proposições o quê? Verdadeiras. Já está te dizendo que todas elas são verdadeiras. Não sei nem o que significa a proposição P, se hoje é segunda-feira, né?
O que eu sei é que seja qual for essa proposição, ela é o quê? Nesse exercício, elas todas são verdadeiras. A P, a Q, a R e a S. E que os símbolos, aí tem um monte de símbolos que vocês já conhecem, são operadores lógicos, julguem verdadeiro ou falso o item 1 e o item 2. A banca CESP, antes era certo ou errado, né? Não era de marcar X. Essa questão é assim. E aqui aparece, o interessante é que aparece um símbolo que ontem alguém perguntou, foi lá, o colega, como é que é o seu nome? O Severino perguntou sobre esse símbolo aqui, ó, Severino. Eu pus ela aí hoje só de propósito, para te mostrar, ó. Eu pus ela antes, já sabia que o Severino ia estar aqui na aula perguntando sobre esse símbolo. Aí botei uma questão para ele lá, né? Olha lá, ó. O Severino falou assim, professor, que símbolo é esse, ó? Esse. Antes, a banca CESP considerava isso como uma negação. Tá bom? É a mesma coisa do tio. E aí, agora vamos lá. Você olha para uma questão dessa, que não tem frase nenhuma, que as proposições não tem nada de escrito, e você quer saber se essa 1 é verdadeira e a 2 também. Certo ou errado, né? Como é que você faz? Vamos lá. Vamos fazer aqui no quadro, ó. Questão número 4, item 1. Ó, quer ver que ela não é difícil? Basta você entender o que ele está pedindo. Olha lá, ele está falando assim para você, ó. A negação da proposição P ou Q, isso é certo ou errado? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos aqui, ó. Atenção. Me diz aí, a proposição P é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, todas são verdadeiras pelo enunciado, não é? Ela é verdadeira. Mas antes dela tem uma negação, não tem? Vou até colocar a negação assim, ó. Ou, esse símbolo aqui não é ou? A proposição Q, ela é verdadeira ou falsa? Todas são verdadeiras, ela também é verdadeira, o enunciado me falou isso. Tudo bem? Me diz aí agora, pelo conectivo ou. Como é que é mesmo o conectivo ou? Tem que ter pelo menos uma verdadeira. Já tem, não tem? Pelo menos uma verdadeira? Então ela é o quê? Certo, ela é verdadeira. Tudo bem? Então, às vezes, você olha para ela e fala, meu Deus, que questão é essa? Cheia de símbolos, nada de escrito. Você fica um pouquinho na dúvida, por isso que eu coloquei ela aí hoje para, caso apareça no seu concurso, você não fique perdido. Basta você pegar os valores dela, que vai dar certo. E também, o número 2 é quase igual, só que é bem mais cheio de informações, só que você vai perceber que é a mesma coisa. Quer ver? Olha só. Oi? Espera aí. Oi? Agora a câmera pode jogar lá, já copiei, vamos pular para vocês enxergarem melhor. Então, olha só. Vou até voltar aqui nesse item 1. Ó, o exercício me falou que a proposição P é verdadeira. Mas tinha uma negação para ela, não tinha? Tá. O ou está aqui. E a proposição Q também é verdadeira, não foi? Tá. Aí, analisando, eu tenho aqui uma falsa, porque a negação da verdadeira não é falsa. Posso até escrever mais um pouco, se eu quiser, ó. A negação da verdadeira é falsa. Ou a outra que é verdadeira. Aí você pensa assim, ó. O ou permite pelo menos uma verdade. Tem pelo menos uma verdade? Tem, por isso que é certo, por isso que é verdadeira. Tudo bem? E essa aqui, essa 2? Vou ficar de cá agora, ó. E essa 2? Se você prestar atenção, a 2, esse parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui, por isso que ela colocou em seguida, na mesma questão. Esse parênteses não é a mesma coisa da de cima?
Só muda as letras. Aliás, nesse caso aqui nem muda as letras, né? Olha lá, ó, a negação da P ou o quê? A negação da P ou o quê? A gente já analisou e já viu que isso aqui é o quê? Verdadeiro, então não precisa nem fazer de novo. Se quiser fazer de novo, tudo bem, mas não precisa. Isso aqui é verdadeiro, ó. Né? Isso, calma aí, vamos por partes. Olha essa aqui. Você concorda que essa aqui também é a mesma coisa dessa? Só muda as letras, mas é a negação de uma verdadeira ou outra verdadeira. E isso aqui não é a mesma coisa que isso? Não é verdade? Qual é esse conectivo? Então eu tenho aqui um verdadeiro ou outra verdadeira, mas eu não posso esquecer que tem o que antes de tudo? Uma negação. Agora vamos analisar. O ou tem que ter pelo menos uma verdade. Tem? Tem. Então é verdadeiro, não é? Mas tem uma negação. Qual é a negação do verdadeiro? Falso. Então esse item aqui é um item o quê? Não é certo, é errado, falso. Certo? Difícil? Sim, difícil. Está começando a esquentar. Ontem estava fácil, né? Ontem estava fácil. Ontem estava só o mel. Ontem era só para vocês não assustar muito. Mas é isso aí, também não é muito mais do que isso. O que eu falo muito assim, quer ver, pessoal? Enquanto o pessoal está copiando, fala assim, ó, quer ver? Vamos lá. Matemática, e é claro, o raciocínio lógico está na mesma linha, a gente precisa, é igual isso aqui, ó, igual degraus. Eu preciso subir um baixinho, na hora que eu estiver nele firme, forte, aí que eu vou para o outro. E isso leva tempo. Então, quanto tempo falta para a sua prova? 2 meses. Você tem 2 meses para você fazer isso. É claro que você tem outras matérias, mas de ontem para hoje, você ainda não fixou muito. Então, qual que é a ideia? Repetir de hoje. Vocês têm aula comigo amanhã e depois vocês só vão ter aula terça, não é isso? Então, de amanhã até chegar na aula de terça, já sabe qual é a matéria da semana que vem? Até chegar lá, você vai ter o que você vai ter para fazer? Revisar a primeira aula, aí sim passar para a segunda aula, aí sim passar para a terceira aula. Por quê? Porque aí você vai fortalecer a base. Depois você sobe um degrau, fortalece a base para você poder ir para a terceira etapa. Certo? Se você fizer isso, dá tudo certo. Eu tenho lá, aproveitando aqui já, eu tenho lá no Instagram, dá para você dar uma olhada, um curso de raciocínio lógico completo dessa forma, semanal. Uma semana para você assistir a aula gravada, junto comigo, eu te acompanhando, fortalece, faz exercício simulado, corrige e tira dúvida comigo. Aí eu libero você para assistir a segunda etapa, que é na segunda semana. Aí você tem uma semana inteira, cada um assiste no seu tempo. Assistiu? Beleza, fez o resuminho, faz o simulado com 5 questões, acertou, passa para o próximo módulo. São 7 módulos para a FGV. E tem mais 2 módulos para quem vai fazer PM, fazer outros, né? Então tem esse curso lá, quem tiver interesse depois, só falar comigo. É baratinho, você paga, não precisa nem passar no concurso para pagar, certo? E junto com essa aula, você ganha também a aula de dicas de chute, não paga ela. A aula de dicas de chute, ontem eu falei para vocês dela, né? Excelente, essa aí é show. Ela é uma aulinha de um dia só, você aprende a melhorar o seu chute baseado no raciocínio lógico. Você vai acertar aí 6, 7, 10 questões a mais que você já acertaria em qualquer outra matéria. E isso vai te jogar lá em cima. Essa aula é muito boa. Eu usei várias vezes, passei em 5 já. Quem quiser fazer só essa aula, professor, então, né, de chute, tem ela lá. É baratinho também. Certo? O importante é passar, né? Não paga o almoço. Não posso nem falar, olha lá depois. Tá bom? Mas vale a pena, vale a pena. Quem quiser realmente estiver nessa parte de concurso, quiser
conhecer, saber quanto é. São 7 semanas, 7 módulos, dá certinho antes do seu concurso, o curso completo de raciocínio lógico, ou então só essa aula. E fica aí por um ano, para você assistir várias vezes depois, tá bom? Depois fala comigo lá, e aí você vai conseguir etapa por etapa, no seu tempo, devagarzinho, repetindo, dando pausa, assistindo de novo, tá bom? Vamos para o próximo? Nós estamos no número 4, tem o número 5 ainda, é? Só o 5 aí, encerra essa parte aí. Nós vamos para o próximo material. Então, qual é o número 5? Coloca aí para a gente. Número 5, ele é de composta, não é isso? De marcar, e ela é composta, para você analisar as alternativas. Coloca aí para a gente, por favor. Questão número 5. Olha lá, ó. Pode subir ela mais um pouquinho. Marca a alternativa que possui o valor lógico verdadeiro agora. Ó. Tem conectivo? Tem. Tem que usar a tabelinha, não tem? Lembra que eu falei ontem que essa tabela o tempo todo você vai ter que usar ela? Então vamos aqui, ó. Vou apagar para a gente poder usar ela aqui. Olha só. Agora vamos junto. Vamos ver se você realmente está entendendo. Vamos ver se você vai lembrar daquela tabela. Vamos fazer isso aqui junto com calma, sem pressa. Ó, questão 5, me ajuda aqui. Letra A. Vamos lá. Está escrito aí na questão 5, assim, ó. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil ou Palmas é a capital da Bahia. A primeira coisa que você tem que identificar é o quê? Conectivo. Qual é o conectivo? Ou, vou até escrever ele assim, ó, ou. Pronto, conectivo definido. Essa foi minha dica da aula passada, não foi? Circula o conectivo, escreve ele, mas identifica o conectivo em primeiro lugar. Então, vamos lá. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil, verdadeiro ou falso? Falso. Palmas é a capital da Bahia? Falso. Me diga uma coisa, no ou, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Tem? Então não é essa. Vamos para a letra B. Alguma dúvida na A? Beleza, vamos para a B. Agora a B é com você. Lá, primeira coisa, qual é o conectivo? E. 5 é maior que menos 4? 9 é primo? Vai, é com você. Vai, 1 minuto para você tentar. É maior? Verdadeiro. 9 é primo? Não, falso. O E, vamos relembrar. O E tem que ser o que mesmo, E? Tem que ser todas verdadeiras. Tem todas aqui? Então ela é o quê? Falsa, não é ela. Vamos para a letra C. Letra C, é com você agora. Identifica o conectivo, analisa as duas e verifica se é verdadeiro ou falso. Vai, 1 minuto. A primeira coisa é o conectivo, não é? Qual é o conectivo? Qual é? Se somente se a seta para os dois lados, não é? Vou pôr aqui a seta para os dois lados, ó. Antes mesmo de ler, o se somente se, eu vou colocar verdadeiro se der o quê? As duas verdadeiras ou as duas falsas. Então vamos lá. 7 é par? Falso. 9 não é primo. Verdadeiro. Então deu as duas verdadeiras ou as duas falsas? Então não é verdadeiro. Ainda não é esse o gabarito. Vamos para a letra D. Deu tempo de fazer ela, não deu? Que dê mais um tempinho. Ó, qual é o conectivo da letra D? Ou. Antes mesmo de analisar as alternativas, no ou, quando que eu coloco o verdadeiro? Quando? Quando tiver só uma verdadeira. Vamos lá. A Terra é um planeta? Verdadeiro. A Lua não tem luz própria? Verdadeiro. Mas no ou teria que ser só uma verdadeira. Ela não é verdade ainda, ela é falsa. Então eu acho que é a letra E, né? Será que é a letra E? Qual é o conectivo da letra E? Se então.
Seta para a direita. 4 é ímpar? Falso. 6 mais 6 é 10? Falso. O se, então, não pode dar VF. Deu VF? Não, então é ele. Letra E, gabarito letra E. Quem acertou essa, levanta a mão. Beleza. Joga a imagem aqui para o pessoal de casa conferir um por um e verificar se acertou. Levanta a mão de novo quem acertou. Beleza. Tem que treinar? É o que mais cai, né? Tem que treinar. O que mais cai. Pessoal, então, nesse exercício número 5, a gente encerra a lista 1. Tem mais algum aí na lista 1? Acabou mesmo, tá bom? Quem está com a lista 2, pode abrir ela para a gente finalizar nossa aula com alguns exercícios aí agora um pouquinho diferente para dar uma acalmada, né? Que foi difícil ou não foi? Foi difícil. Falta aí 20 minutinhos. Eu vou escolher uns 2 exercícios que não tem muito a ver com o assunto de hoje, para vocês verem o que a banca FGV está cobrando agora. E amanhã a gente volta, faz revisão de tudo isso e finaliza esse assunto aí. Tá bom? Abriu? Então vamos lá. Ó. Então eu vou fazer assim, ó. Essa parte aqui eu vou deixar para amanhã, já que a nossa aula de hoje rendeu um pouco, era para começar tudo amanhã, vamos lá no final. Deixa eu passar aqui para baixo. Amanhã a gente vai começar aqui, ó, repetindo isso, tirando todas as dúvidas. Mais para baixo um pouquinho, vai ter o assunto que é sobre esses problemas matriciais. Mais, na outra folha. Mais um. Pode passar mais, na outra folha. Oi? Só tem uma? Então não apareceu mais aqui. Na verdade ali, ele quer que ele quer selecionar o melhor. Eu acho justo. É cruel, mas é justo. E é assim para todo mundo. Você tem que pensar assim, ó. Ah, professor, nossa, essa prova foi muito difícil. Sim. Qual é a diferença da prova difícil para a prova fácil? Nenhuma. A prova difícil, ela é difícil para todo mundo. E a prova fácil, ela é fácil para todo mundo. O que você... De quantidade. Isso. Sim. Cada banca tem seu critério. A gente tem que pensar assim, quer ver? Para a polícia, às vezes ele quer que você selecionar um candidato que é melhor naquela disciplina. Então ele faz isso de propósito. Por exemplo, no bombeiro, concurso do bombeiro, ele coloca geometria, coloca unidade de medidas, coisas que o bombeiro tem que saber para atuar. Então, às vezes a banca, naquela seleção, já está selecionando melhor os candidatos que ele quer que saibam matemática. Ou outra disciplina. Por exemplo, para a PM tem muita questão que seleciona o bom senso. Ele quer policiais que sejam melhores no bom senso. Então, a seleção já é para isso. Às vezes ele tem um cargo lá do Banco Brasil. Então ele quer candidatos que sejam melhores em matemática do que talvez em português. Então ele coloca dessa forma, você tem que acertar mais da metade, porque já elimina os que são... Vai que cai, vai que ele coloca o mesmo peso, e aí ele seleciona mais gente que sabe português e menos matemática. Vai dar ruim, não vai? Então, de acordo com cada cargo, com cada concurso, cada banca, ela pensa de uma maneira para selecionar sempre o melhor. E aí a hora que você vai ter que estudar mais matemática e o outro colega, às vezes, vai ter que estudar mais português. Porque ele é bom em matemática e não é em português. E aí você vai ter que dar essa importância maior. Mas é ruim, né? É difícil. É igual aquelas provas que uma errada elimina uma certa. Isso. A minha dica é, foca na matemática. E estuda mais ela para não dar ruim aí. Porque se você é melhor em português, né? Sim, sim. É o objetivo daquela prova, né? Então, ó, não tem aqui no material que está lá, eu vou passar para eles para amanhã, a gente ter ela no telão, mas dá para a gente fazer sem aparecer a imagem
uma questão e encerrar nossa aula. Tá bom? Quer ver? Tem um colega aqui que está com a folha, a segunda, há alguns probleminhas aí. Eu vou escolher um só. Vem, me empresta. Vamos fazer assim, ó. Eu vou montar, vou pegar um aqui, Ó, quem tiver com a folha, acompanha no material 2, uma questão assim, ó, quer ver? Exercícios de concurso número 1. Caiu na PM do Piauí. Quem não está com a folha não tem problema. Acompanha aqui que eu vou colocar os dados. Ó, ele diz assim, e esse problema ele é muito comum. E quem sabe resolver, resolve facilmente. Quem não sabe, quem nunca viu, vai errar. E ele não é difícil. Basta saber o mecanismo. Quer ver? Ó, saindo da rodoviária de uma certa cidade, 2 ônibus percorrem trajetos que só tem a rodoviária como ponto comum. Então, sai daqui de Palmas, por exemplo, 2 ônibus. Um vai para Porto e um vai para Miracema. Certo? Ao mesmo tempo. Um deles vai para, nesse caso aqui, para o aeroporto, que demora 30 minutos. E o outro vai para a estação do metrô, que demora 24 minutos. São os dados importantes do problema. Então, 24 minutos e 30 minutos. Pode jogar a imagem aqui para a gente agora, por favor? Do quadro. 30 minutos e o outro é o quê? 24 minutos, certo? E olha o que acontece. Então, ele demora, para cada um dos ônibus, os trajetos de ida e volta consomem o mesmo intervalo de tempo. Então, para cada um dos ônibus, os trajetos de ida e volta consomem o mesmo intervalo de tempo. Que são 30 minutos e o outro é o quê? 24 minutos. Então me diz uma coisa, ida e volta dá quanto? Um 60 e o outro? 48. Vou pôr aqui já ida e volta. 60 e 48. Beleza, continuando. Considerando as viagens de ida e volta, né, que já estão ali, e supondo que os 2 ônibus saem da rodoviária no mesmo tempo, no mesmo instante, quanto tempo depois eles voltam a se encontrar pela primeira vez no ponto de partida? Então é mais ou menos assim, ó. Sai um ônibus junto com o outro. Um vai para o aeroporto e volta, o outro vai para a estação de metrô e volta. Só que um vai mais rápido que o outro. Então, esse vai chegar primeiro na rodoviária e esse ainda vai estar chegando. E ele vai sair, não vai encontrar, concorda? Mais tarde, esse chega e esse está para lá. E vai indo nesse sentido, até que chega um determinado momento que os dois se encontram novamente. Ele quer saber depois de quanto tempo eles se encontram novamente. Isso é uma repetição, não é repetição? Fica indo e vindo, com coincidência. No coincide, não é isso que ele quer, coincidência? Todo problema que for repetição com coincidência, você vai lembrar de quê? Quem sabe? MMC, mínimo múltiplo comum. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum dos dois e você vai encontrar coincidência. Mínimo múltiplo comum, menor tempo comum para encontro deles, certo? Agora, como que será para tirar o mínimo múltiplo comum? Lembra disso? Você aprendeu esses dias quando você fazia ali 4ª, 5ª série, lembra? Professor, uma questão de concurso que eu aprendi na 4ª série. Sim, sim. Quem tem filho aí no 5º ano, 6º ano, está vendo isso, vê isso. Né? Só que como é tão antigo, a gente esquece, né? É assim, ó. Você vai dividir esses números, você vai dividir eles pelos números primos. Começando pelo 2, depois vai para qual? 3, 5, 7, até não dá mais. E aí depois multiplica os resultados. Vamos ver? Divide por 2 para mim. 60 dividido por 2 dá quanto? 30. 48 dividido por 2. Divide por 2 de novo. Dá quanto? E aqui? 12. Divide por 2 de novo. 12 por 2 dá? E o 15 dá? Não. Então repete. Não pode pôr vírgula. Dá por 2 ainda, não dá? Dá quanto?
3 e aqui 15. Agora não dá mais por 2. Então você vai por qual? 3. Aqui dá 1, aqui dá 5, porque 15 dividido por 3 dá 5. Não dá mais por 3, dá por 5 e aí sim eu encerro. Multiplica tudo isso e eu vou encontrar o tempo em que eles vão e voltam até se coincidirem. Vamos multiplicar isso aqui, vamos ver? Que dá 10, 30, 60, 120, 240, acho que é isso. 240 o quê? Minutos, confere aí para mim, mas eu acho que é isso. 240 minutos. Professor, não tem esse gabarito, né? Por que que não tem o gabarito? Porque está em horas, inclusive o gabarito da lista eu acho que está errado, ó. Vou mudar lá. Ele está considerando só a ida e volta. Obrigado. Então vamos lá. A resposta deu 240 o quê? Minutos. Só que no gabarito está em horas. Como é que eu faço para transformar 240 minutos em horas? Pode ser regra de 3? Pode só dividir? Pode. Mas a regra de 3 é até bom que a gente vai revisando algo que cai lá no seu concurso. Ele pediu no edital, regra de 3. Você faz assim, ó. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, quantas horas seriam? 240 minutos. Como é que resolve essa regra de 3? Multiplica o quê? Cruzado. Então, vai. 60 vezes x. 60x. 240 vezes 1. O 60 está multiplicando, vem o quê? Dividindo. Então, vai ficar 240 dividido por 60. Pode cortar um zero e dividir 24 por 6. Quanto que é 24 por 6? 4. 4 o quê? 4 horas? 4 horas. Qual é o gabarito 4 horas? B de bola? E lá embaixo, tá B mesmo? Então tá certo, né? Tá certo. Ok? Então, de novo, conclusão desse exercício. Se é repetição com coincidência, você vai usar o quê? MMC. Ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar amanhã. E eu encerro a minha aula aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu demais todo mundo aqui com chuva, mas todo mundo aqui firme e forte. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.